Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu peço por gentileza que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Hoje aprenderemos sobre a doutrina da disciplina eclesiástica. Vocês estão vendo aí na tela um policial segurando uma chave com uma igreja no fundo. Ele está conduzindo o infrator para fora, né? O significado dessa imagem, para que você não confunda, o significado dessa imagem é que o policial representa a autoridade, ele representa o corpo de Cristo, os membros da igreja, usando as chaves do reino para colocar para o lado de fora um infrator. Tá? Nós vamos tratar sobre a disciplina eclesiástica e que termina no seu último estágio com a expulsão, exclusão, excomunhão de alguém de dentro do corpo de Cristo. A base para essa doutrina se encontra em diversos textos, mas o mais forte e mais claro é o que está aí no texto que você abriu. Vamos ler? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Pode tomar seu assento. Bem, meus irmãos, este é o 5º sermão dessa série voltado para a doutrina da igreja ou eclesiologia. Até aqui nós já aprendemos lá no primeiro sermão sobre a natureza da igreja. Nós também aprendemos sobre a autoridade de Cristo como cabeça da igreja. Isso nós aprendemos no 2º sermão. No 3º sermão nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, ele de alguma forma delegou a sua autoridade para as igrejas locais, dando, em primeiro lugar, a autoridade para os presbíteros governarem a igreja e também dando autoridade para a igreja agir ou ratificar as decisões do presbitério. E uma desses momentos em que a igreja usa a sua chave, a sua autoridade, é no reconhecimento dos novos membros, conforme eu expus para vocês na semana passada. Nós vimos também que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, composto dentro de uma igreja local, é que é detetora das chaves do reino. E essa chave serve para ligar e desligar. E essa chave é dada porque a igreja é composta por confessores. Você deve se lembrar daquela matemática que eu apresentei a vocês. Um confessor mais uma confissão é igual à autoridade ou chave do reino. Se a igreja de Cristo ela é composta por confessores, então a igreja local tem sim essa chave, essa autoridade no que concerne receber novos membros e também excluir aqueles que não estão andando mais de acordo com a sua profissão de fé. Essa doutrina que eu vou apresentar a vocês hoje, a doutrina da disciplina eclesiástica, ela é uma doutrina que não é muito popular nos dias de hoje. E, para ser sincero, essa doutrina está correndo um grande risco de extinção, porque desde que os princípios do pós-modernismo encontrou lugar no seio da igreja, qualquer conceito ou qualquer ação que ameace o individualismo, que ameace a suposta liberdade de escolha quanto ao estilo de vida da pessoa, ou seja, ela pode viver do seu jeito, ninguém tem o direito de falar nada, porque a minha vida diz respeito a mim, não diz respeito a ninguém. Esse pensamento pós-moderno está presente dentro das igrejas. E se você é membro de uma igreja, saiba, a sua vida não diz respeito somente a você, diz respeito a todos os membros, e você está muito ciente disso.
Inclusive, você assinou um termo de compromisso quando você se tornou membro dessa igreja. Então, por conta do pós-modernismo, que acha estranho qualquer ação ou atitude que ameace o individualismo e o senso de que eu tenho que fazer, o que importa é o que eu quero fazer, não estou nem aí se vai desagradar todo mundo. Por conta disso, essa doutrina ela soa como arcaica, ultrapassada, fora de moda ou coisa do gênero. O fato é que a nossa sociedade vive embebida pelos venenos destilados pelo pós-modernismo, de forma que qualquer tipo de conceito que aponte para qualquer tipo de disciplina hoje é visto com os maus olhos. Um exemplo disso, lá no nosso querido país, o Brasil, se um policial estiver ali no exercício de suas atividades legais e de repente um meliante vem em sua direção com uma metralhadora, e se o policial usa a sua arma, saca a sua arma para autodefesa ou para a defesa de outras pessoas, sabe o que acontece? Logo vem o tal dos direitos humanos, ou melhor dizendo, direito dos manos, porque só defende bandido, e o policial então é disciplinado. Veja, aquele que tem autoridade para disciplinar meliantes é visto como um sujeito mau e ruim porque simplesmente sacou a sua arma. O conceito de disciplina é visto no Brasil, infelizmente, com maus olhos. Outro exemplo disso é se você lá no Brasil, de repente, tem que disciplinar o seu filho rebelde, obstinado, e você vai dar uma palmadinha no bumbunzinho dele. Logo vem a famigerada lei da palmada, e aí você pode encontrar grandes dificuldades legais por conta disso, porque qualquer conceito de disciplina hoje no Brasil é visto com maus olhos, e isso está também presente no Japão e está presente também em muitas igrejas. Quando nós pensamos na doutrina da disciplina eclesiástica, então é correto afirmar que em muitas igrejas não há aplicação da doutrina da disciplina eclesiástica. E há muitas razões para isso. Uma delas, pasmem, é o conceito de a falta de amor. Muitos não aplicam a doutrina da disciplina eclesiástica porque dizem que isso é falta de amor. Onde já se viu? Você corrigir o pecado de alguém? Onde já se viu você se intrometer na vida de alguém? Onde se viu você chegar ao ponto de ter que excluir alguém porque ele não se arrependeu dos seus pecados? Isso é falta de amor. Deus é amor, Deus não age assim. Outras igrejas até aplicam um sistema de disciplina eclesiástica, porém não é a disciplina bíblica. Em muitos casos, tais disciplinas mais se parecem com o sistema de penitência defendido pelos católicos, onde você chega lá para o padre, confessa seu pecado e ele vai agora dar algumas diretrizes, algumas obras que você precisa fazer. Você vai ter que rezar 20 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso e tudo mais. Você precisa, então, agir, fazer algo para, de certa forma, para pagar pelo seu pecado. Isso acontece em algumas igrejas evangélicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos pensar que um irmão da igreja, da banda, de repente chega para o pastor e diz assim: olha, pastor, eu quero confessar meu pecado. Eu fraudei um documento, fraudei aqui uma declaração de imposto para tirar vantagem. Ah, é? Está arrependido, irmão? Estou. Beleza. 6 meses no banco por causa disso. Isso não é disciplina. De jeito nenhum. A disciplina nesse estágio, ou no estágio de exclusão, só acontece quando não há arrependimento. Isso mais se parece com o sistema de penitência católica. Tá bom, você confessou aqui com o padre ou com o pastor, agora você precisa se ajoelhar e ficar 6 meses rezando Pai Nosso, sentado no banco, você está de castigo. Então, isso não tem nada a ver com o padrão ensinado pela palavra de Deus de disciplina eclesiástica. Talvez você, ao ouvir o que eu tenho a dizer hoje, você fique perturbado com essa doutrina. Você torça o seu nariz. Mas eu quero deixar claro para vocês que eu não estou inventando nada. Essa doutrina ela está expressamente clara na palavra de Deus. Na verdade, se você olhar todo o Antigo Testamento, você percebe que o próprio Deus está constantemente disciplinando o seu povo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos que Deus faz isso, disciplina o seu povo porque Ele ama o seu povo. Então a falta de disciplina, na verdade, é falta de amor. E está presente na palavra de Deus o conceito de disciplina por onde você correr nela.
Quando João Calvino começou o seu ministério, todo mundo aqui conhece João Calvino, lá em Genebra, se você chegasse para ele e perguntasse naquela época, Calvino, quais são as marcas de uma verdadeira igreja? Naquela época, Calvino, começando ainda o seu ministério, ele disse assim, as marcas de uma verdadeira igreja é se ela prega fielmente a palavra de Deus e administra corretamente os sacramentos, ceia e batismo. Essas eram as marcas para Calvino. Um tempo depois, Calvino, vivendo o contexto de igreja local, ele descobriu que era necessário acrescentar mais uma marca. E ele acrescentou a disciplina eclesiástica. Então, tempo depois, se você perguntasse para Calvino quais eram as marcas de uma igreja, ele diria para você, vá numa igreja que tenha a pregação fiel da palavra de Deus. Vá numa igreja em que os sacramentos são administrados corretamente, não como faziam os romanistas naquele tempo. E também procure uma igreja em que haja ali a disciplina eclesiástica. E os reformadores seguiram na esteira de Calvino e mais tarde, um pouquinho depois, lá na Confissão Belga de 1561, no artigo 29, nós lemos assim: as marcas pelas quais a verdadeira igreja é conhecida são estas. Quais são as marcas? Nós vamos ver aqui um ecoar do entendimento de Calvino. Se nela se prega a pura doutrina do Evangelho, se os sacramentos são administrados de maneira pura, conforme instituído por Cristo, não conforme o catolicismo, se a disciplina eclesiástica é exercida como punição ao pecado, e agora um resumo, resumindo, se todas essas questões são administradas de acordo com a pura palavra de Deus, rejeitando-se todas as coisas que contrariam isso, e se Jesus Cristo for reconhecido como o único cabeça da igreja, então, por essas características, pode-se com certeza conhecer a verdadeira igreja, do qual nenhuma pessoa tem o direito de se separar. Então, é de fundamental importância que nós entendamos o significado e como essa doutrina deve ser aplicada. E é importante também porque nós temos muitos membros aqui e também temos candidatos à membresia já para a próxima classe. E todos os membros e aqueles que desejam ou almejam se tornar membros aqui precisam conhecer bem essa doutrina, porque se um dia você precisar passar pelo processo de disciplina, saiba que essa igreja fará com muita dor no coração, mas vamos fazer por amor a você e por amor a Deus, claro. Mas o que é disciplina bíblica? O que é disciplina bíblica? Em termos gerais, podemos dizer que é uma das partes do processo do discipulado. Quando nós discipulamos as pessoas, ou somos discipulados, nós corrigimos e somos corrigidos. Esse é um dos papéis do discipulado. É essa correção. É andar com o irmão onde você vai corrigir o erro dele, ele vai corrigir seu erro. Isso é disciplina. Então, em termos gerais, podemos dizer que a disciplina faz parte do processo do discipulado, onde nós corrigimos os pecados, onde nós apontamos ao discípulo o melhor caminho. Ser discipulado é, entre outras coisas, ser disciplinado. Quando nós pensamos em disciplina, às vezes a gente só pensa que disciplina é correção física. Mas existem maneiras de disciplinar alguém. Existe a disciplina instrutiva e a corretiva. A instrutiva é aquela que você disciplina com as suas palavras, corrigindo. Por exemplo, quando você estuda teologia ou matemática, português, você não estuda a disciplina chamada matemática? Ali você está sendo corrigido dos seus pressupostos errados. Na língua portuguesa você está sendo corrigido da sua gramática equivocada. Na teologia você também está recebendo instrução, por isso é disciplina, você está sendo corrigido, você está sendo moldado numa cosmovisão correta, se você estiver num seminário bom, é claro. Mas existe também a disciplina corretiva, que é aquela disciplina que causa dor. E toda disciplina que não causa dor, inclusive a instrutiva também causa dor, não física, mas ela causa dor. A dor de ter fracassado, de ter falhado, de ter pecado, de ter ofendido algum irmão. Quando corrigido, isso causa dor na nossa consciência com Deus. E a disciplina corretiva já é aquela disciplina mais dura, mais rígida, mais aberta. Mas ela é preciso também. Às vezes é necessário pegar alguns irmãos pelo braço e dar um chacoalhão, dizer, ei, acorda.
Acorda. Você está pisando na bola, você não está andando de acordo com os princípios da palavra de Deus. Outras vezes, nós apenas dizemos verdades doutrinárias para alguns irmãos e assim esses são corrigidos instrutivamente. Mas em termos mais específicos, trata-se do ato de excluir um indivíduo da membresia da igreja. A disciplina, quando ela chega no seu último estágio, que é o quarto passo, ali nós encontramos um indivíduo sendo excluído da membresia da igreja. E quando isso acontece, e o foco dessa doutrina não está na disciplina instrutiva, não está nesse tipo de disciplina, mas aponta para o ato de correção do pecado, do pecador. E persistindo o pecado ou a obstinação, os outros passos são dados. Quando isso acontece, a igreja, como eu ensinei para vocês lá no batismo e na semana passada, a igreja ela não pode mais afirmar a declaração ou confirmar a declaração de fé de tais pessoas. Você deve se lembrar da ilustração que eu usei na semana passada, da cidadania, da embaixada, de você ser reconhecido como um cidadão de um país. A mesma coisa acontece aqui. Na exclusão, é como se a igreja, que é a embaixada do reino aqui na terra, diante de alguém que está com o seu passaporte vencido, e essa pessoa, ela precisa renovar o seu passaporte, a igreja vai olhar, vai dizer, não podemos te dar o passaporte. Você tem cara de brasileiro, tem jeito de brasileiro, mas eu não posso te dar porque você não está com os documentos adequados. Portanto, a menos que você corra atrás dos seus documentos e volte aqui, não posso te dar o passaporte. E nós vimos que esses documentos adequados são, na verdade, um único documento. Arrependimento. Arrependimento. Então, enquanto não se arrepender dos seus pecados, ainda enquanto continuar obstinado, essa embaixada do reino não poderá reconhecer a sua cidadania. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como eu disse no começo, há muitos textos que falam sobre disciplina. Mas há dois textos importantíssimos que tratam expressamente da disciplina no contexto eclesiástico. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 18, o texto que eu li com vocês, e o outro é 1 Coríntios capítulo 5. Em Mateus capítulo 18, nós encontramos uma via ordinária para a aplicação da disciplina eclesiástica. O que é essa via ordinária? É uma disciplina que nos é apresentada em forma de um processo. E esse processo tem 4 estágios, e o último é a exclusão, evidentemente. Então são 4 estágios que precisam ser dados antes de chegar à exclusão. A via sumária é a próxima via. A via sumária é aquela que você aplica imediatamente, ela não tem um processo, ela não tem estágio. O indivíduo precisa imediatamente ser excluído da igreja. Não tem primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, é exclusão na hora. Nós vamos entender depois como isso funciona. Antes disso, eu quero apresentar a vocês o triplo objetivo dessa doutrina. Vejamos. Em primeiro lugar, o objetivo dessa doutrina é restabelecer o pecador ou restaurar o pecador. Veja Mateus capítulo 18, versículo 15, texto que eu li com vocês. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele não ouvir, aliás, se ele o ouvir, o que acontece? Você ganhou o seu irmão. Qual é o objetivo final da disciplina eclesiástica? Será que nós somos pessoas maldosas que esfregamos as mãos e ficamos torcendo aqui para que as pessoas sejam expulsas, para a gente sentar e dar risada, feliz da vida? É óbvio que não. Nosso único objetivo, quando nos aproximamos de alguém que está cometendo o pecado, o único sentimento que deve estar presente em nosso coração é o desejo de ganhar o irmão. Qualquer disciplina que for aplicada por uma igreja ou dentro dos passos da disciplina, o passo 1 e 2, que não sejam marcados por amor, isso não é disciplina, talvez vingança, talvez legalismo, que está se achando mais santo do que todo mundo. Então, quando estiver diante de um irmão em pecado, que você precisa corrigir, primeira coisa, sonde seu coração. Sonde seu coração, por que você vai atrás dessa pessoa? É porque você quer ganhar ou porque você quer pisar nela? Você quer se vingar, talvez, não sei. Em Gálatas 6:1, Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado,
vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Veja o que Paulo está nos dizendo. Se alguém dentro da comunidade for surpreendido em algum pecado, quem é que deve estar apto para restaurar o irmão? Os espirituais. Ou seja, restaurar alguém ou oferecer essa ajuda através de uma exortação, através de uma correção, de uma disciplina corretiva ou até mesmo instrutiva, deve ser aplicado e também é consequência de você ser espiritual. Deve ser aplicado pelos espirituais e isso prova que você é um espiritual. Mas como é que você faz isso? Sabe como é que você faz? Você descobriu que o irmão foi surpreendido em pecado. Você sai correndo, dá uma voadora, pula com os 4 pés nas costas dele. Dá uma chave de braço e soca até sair sangue. Será que é assim que a gente faz? Claro que não, o texto fala, deverão restaurá-lo com mansidão. Então, no processo de disciplina, é preciso que você tenha em sua vida o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio. Porque senão você precisa ser disciplinado. Senão você não está sendo espiritual. Mas existe uma segunda razão. Manter a pureza da igreja. Manter a pureza da igreja. Lá em 1 Coríntios, nós vamos chegar nesse texto depois com mais calma, mas de forma bem resumida, lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo estava lidando com um problema muito sério e terrível. Paulo chega a dizer que aquela imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto não se via nem entre os pagãos, né? Era algo terrível. O que estava acontecendo lá? Um sujeito estava se relacionando publicamente com a mulher do seu pai. E a igreja de Corinto não fez nada. Então mandaram uma carta para Paulo contando tudo isso e outras coisas, e Paulo então responde. E lá no versículo 6, 7 e 8, Paulo diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Paulo está falando com a igreja que não fez nada. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Vocês não sabem disso? Que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E aí Paulo então diz, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. O que é preciso fazer com esse fermento ruim, podre, velho, que estraga toda a massa? Paulo diz claramente, livrem-se desse fermento velho, disciplina eclesiástica, para que a massa não seja corrompida. O corpo de Cristo aqui é essa massa. O fermento que está no meio da igreja é aquele indivíduo vivendo de forma obstinada e ele vai prejudicar toda a igreja. E Paulo continua, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. O que estava acontecendo naquela igreja era maldade e perversidade, somado à imoralidade. Mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, serve para manter a igreja pura. Terceiro objetivo, dissuadir os outros. Dissuadir os outros. Paulo diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, o seguinte, os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Aqui, lógico, não é qualquer pecado, aqui é obstinado, pecado obstinado, né? Obstinação, não é qualquer pecado. Você viu alguém, sei lá, dando troco errado lá num serviço, aí você vai publicamente expor isso. Não, aí vocês vão perceber que vocês estão pulando o processo de Mateus 18. Aqui a ideia é de dissuadir os outros. Eu já contei aqui da minha estratégia, mas nem todo mundo sabe, a estratégia para você repelir pernilongo da sua casa. É barato, de graça. Você precisa fazer, você pega um pernilongo, você mata ele e deixa ele pendurado na sala. Os outros pernilongos, ao ver aquilo, falam, aqui eu não entro. Eles vão ficar persuadidos de que é um perigo para eles entrar. Então vai dissuadir os demais pernilongos. Assim funciona também a disciplina eclesiástica. Ela serve de parâmetro, de modelo para as pessoas. Elas vão perceber, aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui, essa igreja, apesar de ser uma doutrina difícil, leva isso a sério, então eu também vou tomar cuidado, vou ficar mais esperto. Agora eu quero entrar com vocês no texto de Mateus capítulo 18. Como eu disse, Mateus capítulo 18 aborda a disciplina através da via ordinária, que é aquela via através de passos,
Então eu quero apresentar a vocês os passos da disciplina eclesiástica na via ordinária. Mateus capítulo 18, versículo 15, nós encontramos aqui o primeiro passo. O primeiro passo é sempre a exortação individual. Individual. O texto diz aí, se teu irmão pecar contra ti, note que está em colchete, porque muitos manuscritos não constam desse contra ti, né? Mas enfim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Nesse primeiro passo, o que você precisa fazer? Ter muita coragem. E às vezes falta coragem para muitos. A coragem de chegar no irmão que está, às vezes, não está percebendo, ou já está cauterizado, né? Não está percebendo os seus pecados, ou está cauterizado. E às vezes falta coragem de a gente chegar nesse irmão, sentar com ele e dizer, ei, estou aqui por amor a Deus, por amor a você, para te ajudar, mas eu tenho percebido que as suas atitudes não condizem com o Evangelho. Você não está andando de acordo com a sua vocação. Portanto, estou aqui para ajudá-lo nessa luta contra o pecado. Talvez você não está percebendo, mas se estiver também, pouco importa, o que eu estou aqui é o que eu quero, estou aqui porque eu quero te ajudar. Vamos juntos nesse passo, nesse processo, vamos trabalhar juntos, vamos orar junto. E aí, se o irmão responder assim, puxa, muito obrigado. Realmente estou lidando com esse pecado e eu reconheço, eu não tenho forças para lutar, já tentei sozinho. Então me ajuda. Ganhaste o irmão. O que precisa acontecer a seguir? Mais nada. Acabou o processo. A disciplina alcançou o seu objetivo, ganhar o irmão, restaurar o irmão. Isso significa que ninguém mais precisa saber, a não ser os dois envolvidos. O pastor não precisa saber e não deve saber disso. Deve ficar entre os dois irmãos que estão agora andando juntos num processo discipulado, lutando contra o pecado. Afinal, houve arrependimento. Houve o reconhecimento de que está em pecado. Houve o reconhecimento de que precisa de ajuda. E acabou. Então, se você a partir disso levar para outra pessoa, ou até mesmo para mim, eu vou entender como fofoca mesmo. Porque não precisa. Porque já está resolvido o caso. Mas, se o indivíduo não se arrepender, se nessa conversa o indivíduo responder assim, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não vou parar. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu estou consciente de que isso é pecado, mas mesmo assim eu não consigo e não quero parar mesmo. Ei, isso aqui é obstinação. Pecar, todo mundo aqui peca, não é verdade? Todo mundo peca. A diferença, ou o que marca se nós somos cristãos ou não, é o nosso arrependimento. O arrependimento é a marca, uma das marcas de um verdadeiro cristão. Cristão que não se arrepende, sinto muito, não é um cristão de verdade. O cristão é marcado por arrependimento, porque ainda nessa vida nós estamos constantemente caindo, tropeçando. Nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos o próximo, nós pecamos dentro do nosso próprio lar, com a nossa esposa, com o marido, com os filhos com pais. O tempo todo nós estamos pecando, mas o que nos torna diferente do mundo é que nós temos o Espírito Santo, nos convence dos nossos pecados, nós nos arrependemos. Às vezes estamos cegos, é verdade, precisamos do corpo de Cristo nos lembrando. Mas há arrependimento. Mas o indivíduo então chega e diz, não, eu não quero saber disso, não, eu vou continuar nessa minha vida mesmo e não vou me arrepender não. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Sei que é errado e não vou mudar mesmo. E aí então nós chegamos no segundo passo. O que nós encontramos no segundo passo? Nós encontramos no segundo passo uma exortação agora não individual, mas uma exortação acompanhada de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Veja o texto, versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então perceba que já no segundo passo, nós não temos apenas 2 pessoas, nós temos agora um grupo maior, 4 ou 5 pessoas que estão envolvidas. O Senhor Jesus, quando deu essa diretriz, ele tinha em sua mente Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, que diz assim,
Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é óbvio para a preservação de falsas acusações. Porque alguém pode chegar na igreja de forma maligna, com raiva de alguém por alguma razão que a gente desconhece, e inventar uma história. Uma história que não tem nada a ver. E a gente escuta aquela história e aí tomamos partido e disciplinamos a pessoa. Não, é preciso que haja o depoimento também na presença de testemunhas. Essas testemunhas, elas funcionam como um sistema de preservação da verdade. As testemunhas estão ali simplesmente para ouvir o relato e ver o que aconteceu, para que, se caso houver a obstinação no próximo passo, as testemunhas possam dizer, realmente, nós acompanhamos o caso e vimos como isso funciona. Não é uma regra aqui, mas até onde eu estudei, os que estudam essa doutrina da disciplina eclesiástica sugerem que nesse estágio da história, da situação, os presbíteros sejam envolvidos. Talvez seja sábio levar os presbíteros para participar como uma das testemunhas, né? Pelo menos um ou os 2 presbíteros. Por quê? Porque você deve se lembrar, 2 sermões atrás, que a igreja, quando ela usa sua autoridade, ela usa sua autoridade para ratificar a decisão do presbitério. Então, o presbitério vai levar para a igreja votar os casos em que eles avaliaram antes. Então, os presbíteros vão participar do processo. Então, é interessante que eles já entrem aqui nesse caso, porque senão eles vão entrar depois também. Tá? E outra coisa, os presbíteros naturalmente são neutros no processo. São neutros. O presbítero não está a favor de ninguém, de um ou contra o outro. Quando eu acompanho casais, eu geralmente digo, eu não estou do lado de ninguém, estou do lado do casamento, estou do lado do casal. Por quê? Exatamente porque o presbítero não tem lado. O que ele quer é ver a família bem, o casamento bem e assim por diante. Mas também pode ser qualquer irmão que se enquadre em Gálatas 6, capítulo 1. Lembra? Tem que ser alguém espiritualmente, que seja alguém espiritual e que tenha mansidão. Tendo esses 2 elementos, também pode participar do caso. Ok, essas testemunhas foram levadas, elas ouviram novamente o irmão conversando com aquele que está impenitente, não quer se arrepender. Eles ouviram, avaliaram o caso e viu que não há arrependimento mesmo. Mesmo diante das testemunhas, o indivíduo continua batendo o pé. Eu vou continuar vivendo a minha vida assim. Eu não me arrependo. Pode chamar quem vocês quiserem, o Papa, o pastor, eu não vou me arrepender. É assim que eu vou viver mesmo. E aí, então nós temos que dar o 3º passo. E agora o 3º passo é a exortação na igreja, ou a exortação da igreja. Veja Mateus capítulo 17, capítulo 18, versículo 17a. Então, se ele não ouvir as testemunhas, o texto diz, se ele não os atender, dize-o à igreja, conte à igreja. Não houve êxito nos passos anteriores, então agora se faz necessário tornar público o caso. Ora, note que o Senhor Jesus Cristo, nesse processo de disciplina eclesiástica, ele fez de tudo para que ficasse no menor número de pessoas possível. Não é para vazar, não é para ninguém ficar sabendo. Individual, 2 ou 3 testemunhas. Só agora, nesse 3º passo, por conta da obstinação, depois, no primeiro passo, de várias tentativas daquele irmão tentando ajudar várias vezes, viu que não tinha jeito, levou 2 ou 3 testemunhas, tentou também algumas vezes, um processo que pode demorar meses. Não teve jeito, agora vai contar à igreja. Então a igreja, ela se reunirá numa assembleia só para os membros, evidentemente, e o caso será levado para a igreja pelos presbíteros com o aval das testemunhas também, que podem ser os presbíteros também as testemunhas. Então, a igreja, ela receberá um tempo, ela vai ganhar um tempo considerável para que cada irmão da igreja tenha a oportunidade de buscar esse irmão faltoso, de levá-lo ao arrependimento. Então, se isso acontecer na igreja, isso significa que todos vocês deverão, pelo menos dar uma ligaçãozinha, ir atrás, tentar de alguma forma ganhar o irmão. O princípio do amor permanece ainda. Vocês vão atrás desse irmão ou dessa irmã que está em falta,
com o objetivo de levá-lo ao arrependimento. E se ouvir a igreja, acabou o processo disciplinar. O irmão é restaurado, vida que segue. Tocamos o barco. Mas, se mesmo nesse processo, e às vezes nesse estágio, a pessoa já nem vem mais na igreja, geralmente, já não quer nem saber mais, porque ficou sabendo que todo mundo sabe, né? Mas, se porventura a pessoa não se arrependeu mesmo e até sumiu da igreja, não respondeu positivamente a cada cobrança dos irmãos ali, então, se arrepende e tal, então o último e mais doloroso passo da via ordinária é dado: a exclusão. Nós não passamos por isso aqui ainda. Eu gostaria de nunca passar, mas eu sei que é quase que impossível, né? Uma hora isso vai chegar na minha conta aqui e eu vou ter que fazer isso. Mas o último processo é dolorido, porque ele consiste em excluir, excomungar o indivíduo da membresia. Veja o texto, parte B. E se recusar a ouvir também a igreja. Ele não ouviu a igreja, não deu ouvidos para os membros da igreja. Então o que nós precisamos como igreja fazer com ele, ou com ela? Considere-o como gentio e publicano. O que significa considerar como gentio e publicano? Qual era o relacionamento de um judeu com um gentio e um publicano? Não havia nenhum tipo de relacionamento. Você nunca ia ver um judeu assentado à mesa com um publicano ou com um pagão, ou gentio, que é a mesma coisa. O que era um publicano? Quem eram os publicanos? O publicano era um traíra, um traidor da pátria. Era um judeu que se vendeu ao Império Romano para cobrar imposto dos seus compatriotas e extorquí-lo. Era raça odiada. Tanto é que Mateus era um deles, né? Imagine a situação dos judeus vendo Jesus tendo como discípulo um publicano, que já não era mais um publicano porque abandonou essa vida. Então um judeu jamais se assentaria numa mesa, jamais teria relacionamento com um publicano e também com um gentio, porque não pertencia ao povo da aliança, não pertencia ao povo de Deus, eram considerados pérfidos, traidores da pátria, ou pagãos, pessoas sem aliança, pessoas dignas de condenação. Não havia nenhuma comunhão com eles. E se isso acontecer aqui nessa igreja, nós deveremos respeitar o padrão da palavra de Deus. Talvez isso soe duro para você. Poxa, pastor, mas nenhum relacionamento? Quer dizer que eu não posso nem chamar para comer um lanche na minha casa? Será que eu não posso nem sair numa viagem junto? Não, você não pode. É um tratamento rigoroso, porque disciplina que não dói não é disciplina. Se a pessoa é disciplinada e nada muda, isso não é disciplina. A pessoa não vai sentir. É preciso tratar como publicano, ou um pagão, ou um pecador, ou um gentil. São palavras intercambiáveis. Então essa é a via sumária. 4 passos, sendo o último, o mais dolorido de todos, a exclusão. Por que nós excluímos? Porque nesse momento da história, essa igreja não poderá mais afirmar que a profissão de fé dessa pessoa é verdadeira. Porque ela não está vivendo de acordo com aquilo que ela professou. Lembre-se que eu disse na semana passada que a igreja de Cristo não tem o poder de tornar as pessoas cristãs. Nesse caso, nós não temos o poder de tornar essas pessoas condenadas. Nós não sabemos. Nós apenas agimos de acordo com o momento. Naquele momento, essa pessoa está vivendo não de acordo com os padrões da palavra de Deus. Não há a marca essencial de um cristão na vida dela, arrependimento. Pode ser que lá na frente ela se arrependa? Pode ser. Pode ser que ela seja, na verdade, um cristão que nesse momento está com a cabeça no mundo da lua? Pode ser. Nós não tornamos as pessoas condenadas. Nós excluímos do corpo de Cristo, mas nós não estamos mandando para o inferno, porque nós não temos esse poder. E nem sabemos se a pessoa realmente vai para o inferno ou não. Então a nossa autoridade como igreja é apenas ligar e desligar. É reconhecer a profissão de fé ou não poder mais reconhecer a profissão de fé.
Vocês devem se lembrar que quando alguém se batiza, a igreja local está também dando uma profissão de fé, dizendo: nós concordamos com a profissão de fé desse irmão. Na exclusão, a igreja estará dizendo: a profissão de fé desse irmão não condiz com a sua vida. Portanto, nós não podemos mais conceder a ele o passaporte, porque essa embaixada não pode aceitar que ele viva dessa forma. Mas existe a via sumária. E a via sumária é apenas um único passo. Um único passo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, tem bastante texto aí para a gente ler. Vamos voltar os nossos olhos para 1 Coríntios capítulo 5. Que é aquele caso que eu mencionei para vocês. O sujeito estava tendo relação com a mulher do seu pai. Estava vivendo abertamente, no meio da igreja. Estava todo mundo vendo. Todo mundo sabia já. Era público. Até os pagãos sabiam. E aí Paulo diz assim, lá no versículo 1, onde ele identifica o pecador. Paulo diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha que coisa terrível estava acontecendo naquela igreja. O que nós percebemos aqui? Na verdade, aqui nós podemos responder a pergunta que geralmente é levantada quando essa doutrina é exposta. Talvez você está pensando que existe dois sistemas de disciplina eclesiástica: o de Jesus e o de Paulo. Jesus apresentou um sistema, talvez, diriam alguns, que Jesus é amor, um sistema mais amoroso, que vai com calma, 4 passos e tal. E Paulo não, Paulo já é um cara radical, já chega dando voadora, já manda tratar a pessoa, excluir o rapaz aqui da igreja. Mas saiba, não existe diferença entre a disciplina apresentada por Jesus e a disciplina apresentada por Paulo. Qual é a diferença então? A diferença é que Jesus está contando um processo que começou quando um indivíduo pecou e o outro se aproximou para ajudar. Ninguém sabia. Não era público da igreja o que aconteceu com aquele irmão. Só 2 pessoas sabiam. Próximo passo, 3 pessoas sabiam. Ou 4 ou 5, dependendo das testemunhas, né? O último passo que é dado depois de contar à igreja. Quando conta à igreja, todo mundo sabe. Se não há arrependimento, o que faz? Exclusão. Quando Paulo está abordando esse assunto, em que estágio já estava esse caso? Já era público. Jesus, quando apresentou a disciplina eclesiástica em Mateus capítulo 18, ele fez de tudo para que ficasse no privado. A igreja só agiria excluindo depois da obstinação pública, depois que está todo mundo sabendo da igreja. E esse era o caso lá em 1 Coríntios. Então Paulo pegou o caso já no último passo. No passo 3. Só restava o passo 4, porque a obstinação estava clara. Era necessário então aplicar a disciplina eclesiástica e eles não fizeram. Veja o que Paulo diz no versículo 2. Paulo diz a eles, aos coríntios, o que eles deveriam fazer. Paulo diz assim: vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza. A igreja devia estar cheia de tristeza e fazer o quê? Paulo diz: e expulsar da comunhão aquele que fez isso? É uma pergunta retórica. Não era isso que vocês deveriam ter feito? Não era para vocês estarem tristes? Vocês não estão, vocês estão orgulhosos. Vocês não deveriam ter expulsado ele do meio da comunidade? Mas vocês não fizeram. Então Paulo começa a dar as orientações apostólicas. E nós vamos ver que as bases de Paulo é a mesma de Jesus. Veja o que Paulo diz, versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E Paulo já deu a sentença. Ele disse: e já condenei aquele que fez isso. Já dei meu voto. É como se eu estivesse aí presente, Paulo disse. Eu já dei meu voto, eu não estou aí, mas eu dei meu voto. Eu já condenei. E Paulo então orienta a igreja no que ela deve fazer. Veja o versículo 4. Quando vocês estiverem então reunidos numa assembleia, em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando também presente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja precisa fazer o quê? Se reunir para tratar do assunto, para tratar da exclusão desse indivíduo.
O que Paulo está fazendo aqui? Ele está reverberando Mateus capítulo 18. De forma que, se você é um leitor atento a essas duas passagens, você vai perceber que existe uma conexão muito clara entre o pensamento de Paulo e o ensino de Jesus. Esse trecho nos arremete diretamente aos versículos 19 e 20 de Mateus 18. Veja, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu sei que provavelmente você já usou esse último versículo, versículo 20, de forma muito errada. Ouviu alguém usando. Falar numa reunião de oração, gatos pingados, não foi ninguém. Aí o dirigente fala, vamos começar a nossa reunião de oração, porque Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Tem nada a ver com reunião de oração isso. Esse texto está dentro da conclusão do ensinamento de Jesus sobre a disciplina eclesiástica. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando acontecer o último estágio, quando a igreja for acionada e ela usar a autoridade que ele mesmo deu, Jesus estará presente no meio da igreja, dando o seu aval. E Paulo está reverberando isso. Veja mais uma vez, quando vocês estiverem, agora é Paulo, versículo 4, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus está presente naquele momento, ratificando, dando o seu aval a tudo aquilo que está sendo feito nesse momento. Então podemos perceber aqui uma similaridade entre as palavras de Paulo e as palavras de Jesus. Nos dois textos, nós encontramos a necessidade de haver uma reunião, a igreja tomar ciência, e essa reunião tem que ser em nome do Senhor, com a presença do Senhor que estará ali no meio da congregação. Vale notar que Paulo era um apóstolo. Autoridade, não? Mas note que Paulo, em nenhum momento, ele impôs, com base na sua autoridade apostólica, ele não impôs a expulsão desse impenitente da congregação. Por quê? Porque Paulo sabia que as chaves do reino foram dadas a confessores que se reúnem numa congregação local. Se Paulo não tem autoridade para expulsar alguém de dentro da igreja, quem mais tem? Se a gente pensar em questão de pessoas, autoridade. Quem mais tem? Ou quem mais teria? Mas Paulo não faz porque ele não tem autoridade. Ele não faz porque essa autoridade não foi dada a ele. Essa autoridade está na mão da igreja. Então compete à igreja exercer o uso da chave do reino. Assim sendo, não compete aos presbíteros, os diáconos ou apóstolos, ou qualquer liderança a aplicação dessa disciplina sozinha. Compete à igreja local, debaixo da supervisão dos presbíteros. Paulo então ensina no versículo 5a que a disciplina deve ser aplicada. Se você achou pesado as palavras de Jesus quando ele disse, trate ele como publicano ou pagão, romper relacionamento, você vai se surpreender com as palavras de Paulo. Ela parece mais pesada ainda. Paulo diz assim, entreguem esse homem para Satanás. Na excomunhão, a igreja está, na verdade, entregando para Satanás. O que significa isso? Será que é macumba gospel? Amarrar a foto dele na boca do sapo em nome de Jesus? O que significa isso? Que Paulo usa isso 2 vezes, ele vai usar lá em 1 Timóteo também. O que significa entregar esse homem para Satanás? Significa que a igreja não pode mais sustentar a profissão de fé desse homem nesse momento. Por isso a igreja está usando a chave do reino para desligar o impenitente e o entregando ao mundo, onde Satanás habita. Ele não está mais vivendo de acordo com o Pai Celestial, mas ele está agindo como o seu antigo pai, Satanás. Porque quem não é filho de Deus é filho do diabo. Jesus deixou isso claro lá em João. É pesado, mas não fica bravo comigo não, porque não fui eu que escrevi isso não. Quando nós chegamos nos versículos 2, 7 e 13, Paulo não deixa dúvidas que se refere à exclusão, à excomunhão. Veja, e vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar? Chegamos no versículo 7, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova,
E no versículo 13, expulsem esse perverso do meio de vocês. O que significa lançar para Satanás? Expulsar, excluir, excomungar. Nos versículos 9 e 11, Paulo deixa claro que a igreja deve aplicar a disciplina de acordo com o ensino bíblico. Veja, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Está falando desses que estão dentro da igreja. Tá? Não é os de fora. Paulo diz assim, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras, porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Não dá. Mas agora estou escrevendo que não devam associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Como um judeu tratava um publicano e pagão mesmo? Não tinha comunhão nenhuma. Não se assentava na mesa para comer. Não se sentava à mesa para comer. Sentar, se senta na cadeira, né? Não havia relacionamento nenhum. E Paulo está aqui ecoando aquilo que nós encontramos lá no versículo 17 de Mateus 18. Não se assente com tais pessoas para comer. Basicamente, podemos dizer que na via ordinária, ela é aplicada quando o pecado ainda não é público. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que na via ordinária não é público. Só é público no último estágio. Já por outro lado, a via sumária, ela é aplicada quando o caso de impenitência já é público de todos, já é notório de todos. Deixa eu dar um exemplo para vocês de via sumária. Vamos supor que domingo que vem aparece um dos nossos irmãos aqui com outra mulher que não é a sua esposa, de mãos dadas, e assumiu um caso com ela. Público. Público. Notório. Já tomou a decisão, já abandonou lá, já está com outra família. O que a igreja pode fazer? Aplicar a disciplina na via sumária, excluindo e expulsando. Eu sei que essa doutrina, como eu disse, ela não é muito popular, porque ela soa falta de amor, dureza. Ah, será que Jesus fazia isso? Não, foi ele que ensinou, né? Mas existem razões para aplicar essa doutrina. E eu quero apresentar a razão para a aplicação dessa doutrina. Talvez você está torcendo o nariz ainda aí, achando isso pesado demais, onde se viu tratar a pessoa como publicano pagão, como pode não ter um relacionamento com tal pessoa. E deixa eu dizer para vocês como é que você trata alguém como publicano ou pagão. Há algum tempo atrás, aqui, não com membro, né, então não foi possível dar o último estágio, evidentemente, porque não era membro da igreja, mas alguém decidiu que ia viver obstinado no seu pecado. Estava frequentando a igreja já há quase um ano e decidiu que ia viver obstinado em seu pecado. Fui chamado para uma conversa, eu não sabia do que se tratava, cheguei lá, eu fui informado da obstinação. Me informou abertamente a sua decisão. Evidentemente, abri o texto de Mateus, capítulo 18, 1 Coríntios, chamei ao arrependimento, confrontei à luz da palavra de Deus, o que ele estava fazendo não estava de acordo com o princípio da palavra de Deus. E a resposta foi, eu sei de tudo isso, mas eu não vou voltar atrás. Naquele momento, eu não tinha como fazer mais nada, não tinha nem como levar para a igreja, porque não é membro da igreja. Eu apenas disse a ele, então a partir de agora, com base em Mateus capítulo 18, eu vou tratar você como um publicano ou pagão, porque você está obstinado. E levantei para ir embora, e fui embora. No outro domingo, estava o sujeito na igreja, sentado. Então eu fui até ele, sentei do lado dele e perguntei, e aí, você está arrependido do seu pecado? Não, pastor, mas eu vou continuar vindo aqui. Falei, então tá bom, minha única conversa com você é essa. Só me procure quando você se arrepender. Achei que não viria mais. No outro domingo, sentado de novo. Eu fui, dessa vez eu não sentei, fiquei em pé, olhei no olho dele e falei, e aí, você se arrependeu do seu pecado? Já voltou atrás? Não. Falei, então não tem conversa comigo. Você é um publicano e pagão. Na outra semana, de novo, só que ele não sentou, chegou na hora do culto, mas eu vi que acabou o culto, ele estava saí correndo por aqui, peguei, falei, e aí? Não, vou continuar vivendo assim.
Falei, então tá bom, vou continuar tratando você como publicano pagão, e nunca mais voltou para cá. Veja, não tem relacionamento, eu não posso chamá-lo para tomar um café, eu não posso chamar para sair, eu não posso andar com ele. Então a igreja precisa entender isso. É duro, mas é o que a Bíblia diz. Pode ser que ele volte um dia, pode ser que volte arrependido, tomara. Eu vou ficar muito feliz, porque a coisa pior para nós é ver alguém obstinado. Imagine você ver seu filho agindo, desobedecendo você de forma obstinada, não dói? Então não é prazeroso isso. Né? Não é prazeroso. Então, por isso que você precisa entender o que Jesus requer de nós, por mais que seja difícil. Você acha que eu queria falar essas palavras para ele? Não, tudo que eu queria era abraçá-lo e orar com ele, porque ele estava arrependido, mas o que eu posso fazer? Isso não aconteceu. Mas deixa eu dar aqui razão para aplicar essa doutrina, para dar uma aliviada, para que você entenda o fundamento por detrás. Talvez você já percebeu, mas o fundamento para a aplicação dessa doutrina é o amor. O amor é a base dessa doutrina, por incrível que pareça. Inclusive tem um livro que trata da disciplina eclesiástica com o título, não sei que lá, alguma coisa do amor. Não lembro o nome, mas é o amor. Não parece livro de disciplina eclesiástica, mas é o amor. Afinal, a Bíblia fala que Deus disciplina quem Ele ama. Mas amor para com quem? Em primeiro lugar, amor para com o nome santo de Deus. Amor para com o nome santo de Deus. Quando nós disciplinamos alguém, nós mostramos ao mundo, nós mostramos àqueles que estão lá fora que nós não coaduamos com práticas de indivíduos que se afastaram da sã doutrina, de indivíduos que vivem uma vida oposta ao santo evangelho. Nós não concordamos com a vida de pessoas que não andam de acordo com a sua profissão de fé. Nós demonstramos que nós amamos a Deus através do quê? Da nossa obediência. Nós demonstramos assim que amamos a Deus por causa da palavra, nós somos obedientes, porque a Bíblia diz que aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Nós, ao aplicarmos essa doutrina, estamos mostrando também ao mundo que nós amamos. E apesar dessa doutrina não ser fácil de pôr em prática, nós devemos assim fazer por amor a Deus, por amor à sua palavra. Ele ordenou que é assim que tem que ser e é assim que vai ser. Em segundo lugar, por amor à congregação. Por amor à congregação, amor pela congregação. Igrejas que em nome de um suposto e falso amor não aplicam a disciplina eclesiástica, colocam a congregação em risco. Permite que mundanos, pessoas imorais, frequentem e permaneçam dentro do corpo de Cristo. Veja o que Paulo disse no versículo 6. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo está preocupado com toda a massa, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto. Então Paulo está excluindo aquele homem por amor àquela congregação. Porque se persistir aquele homem no meio, se permanecer aquele homem no meio da congregação, a igreja vai se corromper também. Pastores que não aplicam a disciplina mantêm lobos no aprisco, colocando a vida das ovelhas em risco. Terceiro, claro, por amor àquele que está sendo disciplinado. Parece que não é amor, mas é sim. Você pode achar estranho, porque lançar alguém para Satanás, tratar alguém como publicano ou pagão não soa como amor, convenhamos, não é? Parece que não é amor aqui, mas é. Um dos principais propósitos da disciplina qual é? Não é a restauração daquele que está sendo disciplinado? Não é a ideia de ganhar o irmão? Não é a ideia de levá-lo ao arrependimento? Então é amor assim. Veja como os textos que estamos estudando apontam para isso. Em 1 Coríntios 5, veja como Paulo está preocupado também com aquele que está passando pelo processo. Paulo diz assim: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a esperança que Paulo tem. Paulo deseja que aquele homem seja restaurado. Nós não sabemos por que ele sabe disso, por que ele disse isso, mas ele tem uma esperança. Ele disse: entregue para Satanás para que seu corpo, seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E provavelmente é uma grande chance disso ser correto.
esse homem se arrependeu, porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele conta uma história que se encaixa perfeitamente na história desse homem, de alguém que se arrependeu, de que foi restaurado. Pode ser ele? Pode. É possível que ele tenha sido salvo no dia do Senhor. É possível. Em Mateus capítulo 18, claro, texto que a gente já leu, Jesus termina dizendo, lá no primeiro passo, você ganhou o seu irmão. A disciplina é com base no amor, amor para com aquele que está sendo disciplinado. Em 1 Timóteo 1,20, Paulo também está preocupado aqui com aqueles que experimentariam a disciplina. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, que Paulo pela segunda vez, você já sabe o que significa isso, para que aprendam a não blasfemar, para que aprendam. É corretivo. Esses homens estavam blasfemando, falsos mestres aqui dentro da igreja de Éfeso. E Paulo está dizendo, entreguei ele a Satanás, falando para Timóteo, para que eles aprendam a não blasfemar, para que eles parem de blasfemar. Então, para concluir, que o Senhor nos ajude como igreja de Cristo a absorver a cultura do discipulado nessa comunidade, para que venhamos a cuidar uns dos outros, porque se assim fizermos, todos os estágios acontecerão sempre no estágio individual. Se cada irmão, ao ver outro em pecado, se aproximar em amor, oferecendo a sua correção, exortação piedosa e oferecendo ajuda, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente outros passos serão dados. O problema é que quando nós não aplicamos a cultura do discipulado e deixamos cada um à deriva, ou vemos os pecados alheios e fazemos vistas grossas. Por que temos medo dos homens? Medo de perder a amizade, de ser mal compreendido? Quando fazemos isso, estamos deixando nossos irmãos à deriva. E aquele pecado que hoje pode estar incomodando aquele irmão que não está conseguindo lidar com isso sozinho, e talvez também não tenha coragem de pedir ajuda, nós podemos, com isso, deixar que esse irmão vá se afundando cada vez mais em seu pecado, chegando ao estágio de obstinação. Então, o processo do discipulado, ou a cultura do discipulado, é de fundamental importância, para que a disciplina não chegue no último estágio. É inevitável, uma hora vai chegar. Mas o discipulado está aí exatamente para levar todos os casos a permanecer na primeira instância. Tá bom? Então que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos dê da sua graça para aplicarmos essa doutrina quando for necessário. Que nos dê o desejo de cuidar uns dos outros, de se importar com a vida dos outros e de não ligar quando se importarem com a nossa vida também. Porque nós pertencemos ao Senhor e pertencemos uns aos outros. Por isso, estamos aqui. Somos o povo de Deus. Curva a sua cabeça.